A resolução das questões relacionadas ao programa nuclear iraniano só é possível por meios pacíficos, políticos e diplomáticos. Nenhuma solução pela força pode ser legítima ou viável neste caso. Aliás, os próprios Estados Unidos já declararam isso repetidamente, justificando sua disposição de continuar as negociações. Vamos ver junto aqui o que diz o embaixador russo na ONU sobre a guerra entre Israel e o Irã. Em primeiro lugar, queremos expressar nossas mais profundas condolências à liderança e ao povo da República Islâmica do Irã neste momento difícil, em razão das numerosas perdas humanas, incluindo civis, que são as vítimas desses bombardeios. Estamos testemunhando uma escalada perigosa no Oriente Médio devido às ações de Israel, o que requer a atenção. Aquele ali que apareceu é justamente o embaixador do Irã na ONU. E aqui possivelmente é uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, do qual tem 5 países permanentes e mais 15 países que são rotatórios ali, transitórios. Atenção imediata deste Conselho. 15 não, né? 10 transitórios aqui. Vamos tirar a dúvida. Vamos tirar a dúvida sobre isso daqui. Eu acho que era 10. Membros do Conselho de Segurança da ONU. São 10, 5 permanentes e 10 não permanentes, 10 transitórios. E aí, às vezes, um ou outra tem um convidado. Agradecemos a Guiana por convocar esta reunião rapidamente. A Guiana? A Guiana deve ser um desses membros não permanentes que daí convocou a reunião devido à guerra. Vale ressaltar que o Conselho tinha uma revisão agendada para hoje, exatamente neste horário, os impactos humanitários das ações desumanas de Israel contra o povo que vive na faixa de Gaza. Cara, a Rússia está atacando com tudo Israel e, historicamente, a Rússia sempre foi um aliado de Israel. Em vez disso, temos que discutir uma nova e muito perigosa aventura irresponsável de Jerusalém Ocidental na região. Agora está até mesmo conduzindo a região rumo a um evento nuclear catastrófico em larga escala. Na noite de 13 de junho, Israel realizou uma série de ataques em grande escala contra o território da República Islâmica do Irã. Cidades adormecidas, infraestrutura civil, bem como instalações nucleares pacíficas sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica foram atacadas. Relatos de informantes indicam vítimas civis. Porque o objetivo de Israel é destruir as instalações nucleares do Irã para que ele não possa fabricar bombas nucleares, tudo isso daí. Só que, será que vai conseguir destruir tudo isso mesmo? Há dúvidas. Há vários especialistas na área que dizem que tem algumas que ficam sobre umas rochas, baixo umas rochas lá, que praticamente Israel não vai conseguir destruir. Este ataque não provocado, independentemente do que Israel afirma em contrário, constitui uma violação flagrante da Carta da ONU e dos padrões do direito internacional. Parece que a liderança israelense acredita ter total liberdade para agir na região e, evidentemente, pensa que Israel pode ignorar todas as bases legais e para ofuscar todas as organizações internacionais como o Conselho de Segurança da ONU e a AIEA. A Rússia condena essa ação de Jerusalém Ocidental. As aventuras militares estão levando a região a uma guerra. A responsabilidade por todas as consequências dessas ações pertence exclusivamente à liderança de Israel e aos que a autorizam. Realmente batendo com tudo em Israel. A grande preocupação com as... até porque os iranianos são quem fornece aqueles drones que os russos usam na guerra contra a Ucrânia. Consequências de radiação que podem surgir da destruição de instalações nucleares. Há vários anos, nosso país tem alertado sobre a inadmissibilidade de uma solução forçada para as questões relacionadas ao programa nuclear iraniano. E isso pode resultar em consequências muito graves, não só para o Oriente Médio, mas para todo o planeta. No entanto, esses apelos não foram ouvidos, e agora a situação está se desenvolvendo segundo o cenário mais negativo e imprevisível. Senhora Presidente, as ações de Israel visam minar os esforços de negociação atualmente em andamento em vários formatos para buscar soluções com o objetivo de reduzir as tensões em torno do programa nuclear pacífico do Irã. Enquanto o mundo inteiro aguarda com esperança os resultados da próxima rodada de contatos indiretos entre o Irã e os EPURA, previamente agendada para 15 de junho, Israel decidiu antecipar-se a esses acontecimentos da maneira que lhe convém e começou a bombardear a infraestrutura de energia nuclear do Irã, demonstrando desprezo pelas leis, normas, acordos, regras, por tudo aquilo que constitui a base da interação civilizada entre os Estados. E a grande questão é que
quem estava negociando com o Irã era o Trump, tentando chegar a um novo acordo de não proliferação de armas nucleares pelo Irã, sendo que foi Trump quem rompeu o acordo que tinha feito o Obama. Mas ele estava tentando negociar lá, estava em meio às negociações, quando Israel começou o ataque. No entanto, a responsabilidade pelo ocorrido não recai apenas sobre o Estado de Israel, mas também sobre seus aliados mais próximos. Isso é uma consequência direta Isso aqui é o embaixador do Irã ali na ONU. Da conivência dos países ocidentais, que durante meses fomentaram consciente e metodicamente a histeria anti-iraniana, tanto no Conselho de Segurança da ONU, quanto no Conselho de Governadores da AIEA. Esses países nem sequer tentaram encontrar uma solução construtiva para a crise em torno do Plano de Ação Conjunto Global e da Resolução 2012-31 do Conselho de Segurança que o aprovou. A tarefa deles era outra: pressionar o Irã de qualquer maneira, retratando-o como a fonte de todos os problemas na região e, sem fundamento, apresentando as legítimas medidas de resposta de Teherã, previstas como mecanismos de proteção no Plano de Ação Conjunto Global, como se fossem violações dos compromissos na área de não proliferação. Os iranianos, por sua vez, durante anos suportaram a situação e não se recusaram nem a cooperar com a AIEA, nem ao diálogo com o objetivo de encontrar soluções negociadas. Queremos lembrar, e esse fato agora tem um significado fundamental, que todos os problemas em torno do JCPOA começaram devido à saída unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018, bem como a recusa a saída pelo Trump. Fundamental do Reino Unido, França e Alemanha em cumprir suas obrigações de acordo com o plano, incluindo a criação de condições para que Teherã obtivesse benefícios materiais com o levantamento das sanções unilaterais por parte da União Europeia que estavam em vigor até 2015. Os russos aproveitando aqui para bater na União Europeia também, olha isso aí. E posteriormente eles chegaram a retomar a pressão sancionatória unilateral em violação ao artigo 25 da Carta da ONU. A essa pressão também se juntou a União Europeia, que Cara, e muitas vezes, às vezes meus alunos ali na escola perguntam, falam: professor, por que a ONU não vai lá e não faz nada nessa situação e na outra? Porque a ONU é exatamente isso daqui. Um local para cada um expor o que pensa, mas tomar uma medida para que aconteça algo exatamente nada, porque se aqueles 5 países membros não se colocarem, membros permanentes não se colocarem como um acordo para fazer alguma coisa, ninguém vai fazer nada, até porque a ONU não tem um exército próprio que vai impor a sua vontade sobre os outros países. Até quando usa um exército, é emprestado de algum país, como tentou resolver o caso do Haiti lá e enviou as tropas brasileiras, que foi emprestado para o Brasil para atuar lá, e assim ela atua. Mas ela não tem o poder realmente de, com o exército, chegar lá e impor em um país. E ela é um balcão de conversa, um bar para os políticos do mundo conversarem, expor a sua opinião e, às vezes, exercer uma maior ou menor pressão sobre os países mais fracos. Mas ela é esse lugar de conversa. negligenciou suas obrigações como coordenador imparcial da Comissão Conjunta do JCPOA. O exemplo mais recente e gritante foi a resolução tendenciosa e desconectada da realidade adotada ontem em Viena pelo Conselho de Governadores da AIEA, na qual se fala sobre uma suposta ameaça inventada à paz e à segurança internacionais por parte do programa nuclear do Irã. Isso ocorre apesar do fato de o Irã cumprir rigorosamente suas obrigações sob a DPR e o Acordo de Salvaguardas Abrangentes. Como era, assim continua sendo o Estado mais rigorosamente inspecionado pela AIEA. E os relatórios do secretariado da agência demonstram claramente a ausência de riscos de proliferação. Ou seja, tá dizendo praticamente, os russos aqui estão dizendo que, apesar de tudo, de ameaçarem, de dizerem que o Irã está fabricando armas nucleares, eles não estão fazendo. Ele tem simplesmente as instalações nucleares para gerar energia, como todo país na Europa tem. As partes ocidentais, participantes do plano, todo esse tempo fizeram de tudo para alimentar a escalada. Todos os países não, mas França tem, Reino Unido tem, tal, alguns países têm. A incentivaram. A criação artificial de tensão por eles em plataformas internacionais apenas estimulou Israel a tomar medidas radicais, criando para o país uma ilusão de impunidade, de permissividade. Israel praticamente faz o que ele bem quer ali no Meio Oriente. Ele bate na Síria, bate no Líbano, bate no Iêmen, agora bate no Irã e praticamente deixa um via livre para Israel atuar com toda a sua força.
No contexto dos ataques atuais, chama a atenção especial a informação que circula na mídia sobre a provável coordenação das ações de Israel com os serviços secretos britânicos, que logo após o ataque israelense ao Irã, abrigaram a aviação israelense envolvida na operação em sua base no Chipre. Também registramos as declarações do lado israelense de que a Alemanha, aliás, participante do JCPOA, e a Itália foram previamente avisadas sobre seus ataques. Ficou sabido que nossos colegas americanos E parece que os Estados Unidos também foram avisados. também foram informados sobre os ataques. Os franceses, que claramente sabiam deles com antecedência, também apoiaram os ataques israelenses. Estamos acompanhando atentamente as ações do secretariado da AIEA na situação atual, já que a vida e a saúde de seus funcionários foram colocadas em risco devido à aventura militar israelense. Esperamos que o diretor-geral da agência faça avaliações e análises objetivas do que está acontecendo, inclusive do ponto de vista das consequências para a situação radiológica. Senhora Presidente, ataques não provocados ao território do Irã soberano, bem como ataques direcionados a instalações de infraestrutura nuclear pacífica, não podem ter qualquer justificativa. A comunidade internacional não deve e não pode permanecer indiferente a tais provocações. Do nada aqui a dublagem passou para um português de Portugal, né? Português arcaico. Estamos convencidos de que o Conselho de Segurança da ONU deve dar uma avaliação jurídica e política inequívoca às ações de Israel, bem como exigir a cessação imediata de qualquer pressão de força e o abandono da prática de medidas militares unilaterais. É necessário apoiar todos os esforços diplomáticos voltados para a desescalada e o retorno às negociações. Gostaríamos de enfatizar mais uma vez: a resolução das questões relacionadas ao programa nuclear iraniano só é possível por meios pacíficos, políticos e diplomáticos. Nenhuma solução pela força pode ser legítima ou viável neste caso. Aliás, os próprios Estados Unidos já declararam isso repetidamente, justificando sua disposição de continuar as negociações. A Rússia continua comprometida com o fortalecimento do direito internacional, o respeito à Carta da ONU e a busca de soluções que evitem que a região deslize ainda mais para uma nova guerra devastadora. Estamos prontos para cooperar com todos que defendam a diplomacia e a busca de maneiras de resolver as contradições existentes por meios pacíficos. Obrigado. Essa foi a fala do então embaixador da Rússia na ONU, praticamente metendo pau no Israel, metendo pau nos países da Europa, dizendo que eles sabiam, estão coniventes com o ataque de Israel ao Irã. E, assim, não é que o Irã fez alguma coisa, o Irã praticamente não fez nada diretamente contra Israel. É óbvio que o Irã é quem financia os Houthis no Iêmen, financia o Hamas, financia o Hezbollah, tudo isso daí, mas diretamente ele não está atacando Israel. Foi Israel quem atacou ele diretamente, agora com a desculpa de que, bom, é um momento para fazer um ataque preventivo de destruir as instalações nucleares do Irã para que ele não possa atacar-nos nuclearmente no futuro. E como Israel aqui, o embaixador disse algo que ele tem razão, Israel tem via livre para fazer o que ele bem quiser. Lá no Oriente Médio, que os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, vai dizer, Israel, é isso aí mesmo, vai com tudo, mete bala. E aí, o que tu acha desse ataque de Israel? Segundo eu vi aqui, o professor Roque, deixa eu ver agora se eu encontro aqui, tem um problema nesse ataque aí de Israel, que é justamente de que ele não vai conseguir destruir todas as instalações do Irã, todas as instalações nucleares do Irã lá, justamente porque algumas estão em rochas de profundidade que Israel não tem bombas para conseguir destruir. E aí, então, de que vai servir esse ataque? Deixa eu ver aqui o professor Roque, eu vi o vídeo dele falando sobre isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Oi, pessoal. Bom, consegui Vamos assim, conta mais para frente. uma grande fortaleza. Se aquela embaixada estava sendo... é mais para frente. Tem mostrado que não tem como responder. Os Estados Unidos não disse não e pode seguir num outro caminho, que seria a opção do Irã, é o que a gente chama da verdadeira bomba atômica que ele já tem. Tá, nessa então, parte. é uma decisão difícil para o Irã escolher fazer interna, social, uma pseudo-revolução, ou o começo de uma revolução. Tenho que lembrar vocês que a Primavera Árabe, porque eu estou me defendendo, é legítima defesa. O segundo ponto é, se ele está se preparando para me atacar, mas não é iminente, aí
a leitura já é que não é aceito, não seria tão legítimo uma operação como essa. Mas quando nós estamos falando de bombas atômicas, a iminência não é a bomba já está pronta e aí tem 5 minutos entre o lançamento ou não, e aí então você ataca 5 minutos antes do lançamento. Na era nuclear, ou dentro da lógica e da estratégia nuclear, a existência de uma bomba atômica, ela já demonstra uma iminência. Claro que a derrubada de um regime já não é bem um argumento de uma ameaça iminente. Mas, por outro lado, alguns podem dizer que, se você pensar bem, a iminência ela é constante. Tá, eu quero ver a parte que ele fala ali do... Os Estados Unidos não devem entrar nessa guerra, a não ser nessas condições que eu citei para vocês. Falei que os Estados Unidos sabiam, Israel deve continuar e vai continuar testando. O Irã está retaliando, não está sendo tão efetivo, cada vez mais ele está debilitado, né, ou está comprometido a sua capacidade militar, está mostrando que ele não tem essa força. Qual a resposta dos outros países? Ele, ao contrário, estão percebendo cada vez mais que Israel é uma potência militar, uma potência de inteligência. Criticar ou querer sancionar Israel, tem outras coisas, outras forças que o Irã consegue juntar para causar um estrago muito maior em Israel. Talvez um cenário também bem simples, né, e mais calmo que possa acontecer é simplesmente Israel terminou os ataques e parou e ficou por aí, mais violento desde o começo da guerra. Eu acho que é no início, então. Sobre como que essas instalações ficaram, e aí a gente consegue medir melhor para onde que o Irã pode ir. Tentativas de acordo foram feitas no Oriente Médio e, em alguma medida, óbvio que para Israel isso não era o ideal, Israel não acredita nessa solução, disse que o Irã não estava cumprindo com as suas obrigações de armamentos que serviriam para ele empacotar essa bomba, né, ou colocar... Aqui, ó, vamos lá. Teria já capacidade para construir 9 bombas atômicas, Israel acredita que o número seja maior, talvez por volta de 15, e o Irã começou a fazer testes de armas, não atômicas, mas testes de armamentos que serviriam para ele empacotar essa bomba, né, ou colocar ela dentro de um artefato explosivo, dentro de uma arma propriamente dita. Então, assim, coisas aconteceram que acendeu o sinal vermelho para Israel. Israel, finalmente, depois de anos, tomou a decisão de fazer um ataque preventivo para evitar que o Irã pudesse construir ou testar a sua primeira bomba atômica. Oi, pessoal, vamos... Vai fazer a propaganda da Insider e tal. Foi se planejando, foi se preparando, foi entendendo melhor como poderia ser esse ataque. E não só isso, os últimos confrontos que aconteceram nos últimos tempos entre... Vamos dar uma adiantada e tal. E com isso foi percebendo o que o Irã e como o Irã poderia ser isso. Outra coisa que aconteceu nesse tempo todo foi que o Hezbollah foi enfraquecido. As milícias que Israel destruiu, que era apoiada pelo Irã. Pessoal, né, ou funcionários que não são essenciais, é um grande bunker, uma grande fortaleza. Se aquela embaixada estava claro, não curar bunkers, né, ou e com isso, então, a capacidade de Israel de realmente destruir aqui, ó. Embaixo. Essa é a parte que praticamente ele diz que Israel não tem capacidade de destruir todas as instalações nucleares do Irã. Aí de que vai servir então todo esse ataque? Porque o Irã vai continuar a capacidade de fabricar armas nucleares e agora mais com sangue nos olhos, porque destruiu várias delas e matou vários dos seus altos comandantes, altos mandos. Vamos ver aqui, ó. Os Estados Unidos escolheu não participar diretamente da operação. Qual seria a participação direta? Principalmente a entrega das bombas, capazes de perfurar bunkers, né, ou instalações embaixo da terra. Essas bombas não foram entregues para Israel, aparentemente, e com isso, então, a capacidade de Israel de realmente destruir por completo, ou ter uma destruição mais definitiva do programa nuclear, não aconteceu. E uma das principais instalações, que é a de Fordon, que é uma instalação que está colocada debaixo de uma montanha, essa Israel não conseguiu destruir, e inclusive ali que tem uma grande parte do enriquecimento nuclear iraniano, e dali uma parte do programa nuclear iraniano está preservada. E eu vou falar disso daqui a pouco, quais são as consequências. Então de que serve essa guerra? De parte das instalações, a principal, como que ele disse, Fordan, vamos tentar encontrá-la aqui, se parte delas não vão ser destruídas, a principal vai ficar lá intacta e tudo isso daí. Instalação
nuclear, aqui ó, de Fordan. Vamos ver o que ele diz. Ó. Essa daqui que seria a instalação, tal, ó. Caraca. É só o negócio aqui e vai descendo o chão adentro. No meio de uma montanha ainda. Irã inaugura instalação de enriquecimento de urânio subterrâneo 90 metros abaixo da superfície. Caraca, como é que destrói isso? Tem até uma matéria da CNN aqui, vamos ver. Ainda no Irã, a Agência Internacional de Energia Atômica encontrou urânio enriquecido a mais de 83%. A produção é um... Quero a de Fordan. Não mostrou. Pensei que ele ia mostrar a instalação de Fordan. Vamos ver se a gente encontra aqui. Fordan. Irã. Isso. Vamos ver o que a gente encontra sobre isso. Se tem uma imagenzinha ou uma projeção de como poderia ser. Não tem. Fordan, tá. Ó. Aqui. Vamos ver isso aqui. Tará. Enrichment plant to the facility is located the facility prior to 3 enrichment complex. Mas é só um complexo construído aqui. And to use the second clandestine facility for rapid further enrichment. Speculation by some analysts that Iran might have sought a pair of enrichment facilities in order to praticamente embaixo de uma montanha rochosa aqui bem forte e aí produce 20% enriched difícil de destruir uranium feedstock in the declared facility, and to use the second clandestine facility for rapid further enrichment to weapons grade levels. The discovery of Fordow also fueled fears that Iran could be building other action of Fordow's existence. The IAEA began conducting safeguards visits. Iran finally provided the agency with Então, de que serve a guerra se a principal não está sendo destruída? E aí? Cadê? Vamos ver as notícias aqui todas, ó. Irã afirma que as instalações nucleares de Fordan e Isfahan foram atingidas. Tá? Atingiu ali, beleza, na entrada. Por ataques aéreos, mas minimiza danos. Até porque se a maior parte está abaixo terra, vai dar o quê? Vai dar nada. Vamos ver o que mais. Conheça as instalações nucleares iranianas na mira. Então aí tem as várias instalações. Tará. De Israel. Cara, aqui tem um André Laff dizendo que esse foi o momento propício para Israel fazer esse ataque. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. André, o ataque israelense ao Irã já era esperado há muito tempo, mas esse ataque aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. Ele tem algumas coisas diferentes, alguma novidade? Olha, Duda, eu acho que tem primeira parte, eu acho que seria a questão da janela política e a janela militar, né? A gente está falando de um momento onde os Estados Unidos estavam negociando com o Irã e deram um ultimato, né? A gente agora está vendo que eles deram um ultimato de 60 dias para o Irã chegar a um acordo com os americanos. Não chegaram. Não é de hoje que o Irã tenta ganhar tempo, empurrando negociações para tentar ganhar tempo para poder enriquecer urânio. As inteligências mostram que os iranianos estavam caminhando para uma bomba, ou seja, para o artefato, que é a parte mais importante de uma bomba nuclear, que é a construção do artefato. Nós temos aqui um momento onde o Hezbollah não é mais o que era para poder proteger os interesses iranianos na região, por exemplo, servir aí de poder de dissuasão contra Israel, porque está muito próximo da fronteira israelense, né? O Hezbollah foi duramente decapitado no ano passado. O regime sírio caiu, então não tem na Síria um regime que possa ajudar o Irã e os seus interesses para fazer frente a Israel a partir da fronteira síria. Então o Irã ficou isolado a partir de setembro, outubro do ano passado, sem os seus principais parceiros, sem os principais aliados. Além disso, esse ataque é um ataque que estava já escrito na parede, né? Era uma questão de tempo para isso acontecer. Se o Irã não mudasse o curso das suas decisões, ou os Estados Unidos, ou Israel, ou os dois juntos, iriam atacar o programa nuclear iraniano para conter o perigo deste regime ter uma bomba nuclear. E foi isso que foi feito ontem. André, Tá aí, praticamente Israel aproveitou uma oportunidade que se abriu, politicamente, geopoliticamente, e fez o ataque ao Irã. A grande questão é: de que vai servir esse ataque? Para dar um medo, para matar algumas lideranças do Irã, mas se não decapita a maioria das lideranças do Irã, continuará. Já alguns foram substituídos, tudo isso daí, já coloca o segundo no mando e
continua igual e só aumentando o ódio e nutrindo o ódio contra Israel. E possivelmente fazendo de tudo para desenvolver ainda mais esses armamentos nucleares, porque praticamente parece ser a única coisa de que Israel tem medo, e é claro que os iranianos vão querer ter isso a todo custo para justamente botar medo em Israel, nos Estados Unidos e em todo mundo. E como Israel não vai conseguir destruir todas as instalações nucleares do Irã, eu não vejo de que serve esse ataque. São as coisas que acontecem, né? Mas talvez seja para Netanyahu ter alguma grande vitória, para conseguir se manter mais tempo no poder, pode ser mais uma questão política, tudo isso daí. E aí, o que você acha? Serve de algo? O Israel atacar o Irã realmente vai conseguir destruir suas forças? Não sei. Coloque aí nos comentários o que você acha. Sou o professor Gessé Santiago e tento entender um pouco de tudo isso aqui juntamente com vocês.